Salve, salve, minha gente amiga! Um abraço a todos vocês que sintonizam a TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. O assunto a partir desse momento é esporte. Convidados especiais do programa de hoje. No primeiro bloco, a karateca Manuela Espessato. E no segundo bloco, o professor Neno Costa, que vai falar sobre o lançamento de um livro muito especial que conta a história do voleibol na cidade de Passo Fundo. Daqui a pouco, então, você acompanha pormenorizadamente estes detalhes com Manu Espessato e o Neno Costa. Aguarde um momento só. Olha, a dupla Grenal continua nos altos e baixos, não é? Olha que eu falei no programa anterior as dificuldades enfrentadas pelo Grêmio e o Grêmio simplesmente enfrentou uma equipe de menor categoria, o Ituano, e acabou perdendo jogando em casa na última sexta-feira. Consequentemente, complica um pouco a sua situação, se bem que eu não mudo a opinião. Os 4 grandes classificados para a série principal do futebol brasileiro na próxima temporada serão indiscutivelmente Cruzeiro, Bahia, Grêmio e o Vasco da Gama, que também perdeu no final de semana jogando contra a equipe do Bahia e jogando lá na Fonte Nova. Muito bem, nós vamos conversar também com o Carlos Dantas, que está aqui anotando detalhe por detalhe e vai falar também sobre os acontecimentos esportivos do último final de semana. Tudo bem, Dantas? Aquele abraço, Jorge Antônio Verret, Manu Espessato, né? E o nosso convidado para o segundo bloco, Neno. Carlos Alexandre Guem da Costa. Neno para o senhor, para mim ele é Carlos Alexandre Guem da Costa. É o nome que ele foi registrado. E o nome é o que mais vale na pessoa. Começou a complicar o Carlos Rogério Dantas. Voltando ao assunto aqui... O Carlos Rogério Dantas já começou a complicar, meu caro telespectador. Aguarde, porque ele está elétrico no programa de hoje. Pode terminar? Pode terminar, pode continuar. Só para completar, ele fala Carlos Rogério porque ele quer destruir o meu nome artístico de Carlos Dantas, porque ele não tem um nome de peso igual a esse. Então, vim com essas picuinhas. Mas, voltando ao assunto, futebol fim de semana. A minha decepção foi pro Grêmio e acendeu a luz amarela, quase vermelha, no vestiário do Grêmio. Por quê, seu Jorge? Se perder pro Criciúma agora na semana, de 5 fica em 3 a diferença para quem vem atrás, que é o Londrina e o Sport Recife, se vencerem. E aí, jogar pressionado é diferente. Enfim, tem mais assuntos que a gente vai tocar aqui durante o programa, entre eles a reapresentação do Passo Fundo. O Esporte Clube Passo Fundo inicia uma pré-temporada rápida visando a Copinha. Acontecimentos que serão detalhados também na nossa programação. Depois do intervalo comercial, nós voltaremos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico. Laboratório com tecnologia de última geração. Atendimento personalizado. Ótica Rebelato. Seus olhos merecem esta nitidez.
A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos, estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Você pode nos acompanhar também pela Coprel TV, em outros 36 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, lá na fronteira oeste do Rio Grande. Nós estamos aqui dividindo a mesa, a bancada, com o Carlos Dantas e a nossa convidada do programa de hoje, que é a karateca Manuela Espessato. Ela é bicampeã mundial em karatê e bicampeã mundial também pan-americana. Nós, com satisfação, estamos cumprimentando a você, Manuela. Fique à vontade e conte um pouco da sua trajetória nestes últimos meses. Tá legal? Olá a todos os telespectadores, ouvintes, né? Carlos, Jorge. Então, esse ano começou com tudo, né? Pós-pandemia, agora as coisas estão mais voltando ao seu normal, né? Estão fluindo bem, né? Isso. Então, já tivemos estadual, que eu consegui conquistar minha vaga para o brasileiro, ganhei o estadual. Agora fui para o brasileiro em maio, né? E ganhei, conquistei a minha vaga para o pan-americano. E para o mundial eu já tinha conquistado no ano passado, né? Então, eu tô a 1000 aí, porque olha quantos... Eu tenho 20 anos de seleção brasileira, né? E não tinha ainda dado choque com os 2 eventos principais do ano, porque eu compito por 2 federações diferentes, né? Então, nunca tinha dado tão perto um do outro um evento. E agora, o Pan-Americano e o Mundial vão ser em novembro, e um atrás do outro. Um é no dia 13 de novembro, que é num final de semana. E daí eu tenho um dia para me apresentar na seleção brasileira, lá na Eslovênia, para o Mundial. Então, eu tô a 1000, assim, tentando fazer toda a parte de planejamento ali para dar tempo para eu chegar lá. Mas temos certeza, minha cara Manuela, que você vai chegar bem, diga-se de passagem. Exatamente, vamos com tudo, né? Lá na competição também a gente tem que prevenir algumas coisas, né? Lesões, mas eu acho que a gente vem de um treinamento muito forte, onde a gente tá se moldando para que a gente consiga sair de um evento e ir para o outro, porque a carga que isso afeta, tanto fisicamente quanto psicologicamente, é muito grande, né? Sair de um evento e já direto para o outro. Você falou em Eslovênia. Quando será isso aí? A Eslovênia acontece dia 15, eu tenho que estar na Eslovênia, de 15 a 20. 15 a 20 de? Novembro. Desejamos que você tenha boa sorte realmente assim e tenha um condicionamento físico ideal para enfrentar a situação. Você imagina, assim, Manu, quais seriam as suas adversárias lá na Eslovênia? De que países, propriamente? As que mais estão aptas, né? As favoritas, como a gente diz. Primeiro, são as brasileiras, né? Porque nós somos as atuais campeãs mundiais. E cada uma na sua categoria, né? Mas a Itália é muito boa, vem sempre muito forte. A Argentina também vem forte. Então, são os... Claro, a gente já conhece, né?
o Mundial quase sempre são as atletas que estão em todos os eventos, né? Então, o último Mundial foi em 2019, que eu ganhei, foi aqui no Brasil, e daí agora vai ser lá na Eslovênia. O karatê era forte ou é forte ainda no Japão? É muito forte, né? Você muito não forte. citou nessa competição porque eles não vão participar? Não, porque nessa participação, nesse Mundial eles não participam, porque eles são federados a outra organização, que é essa que só vai ter Pan-Americano nesse ano. Ano que vem o Mundial é no Japão. Dantas. É um prazer reencontrá-la. A última vez que eu vi foi no aeroporto Salgado Filho, mas tu não me viu, mas eu vi quando tu estava já indo para a sala de embarque. Mais uma dessas competições ali. E a minha pergunta é assim, eu quero entender, tu é filiada, tu é confederada numa entidade e depois é confederada na outra entidade. Como é que funciona? Como é que eu uso como referência para saber qual é a tua modalidade realmente, qual é que está de ponta, ou se as duas estão valendo? Porque o futsal está nessa bagunça. Não estou dizendo que a tua modalidade seja uma bagunça, mas o futsal está uma confusão que ninguém se entende. Tu não sabe quem é campeão da Liga, quem é campeão brasileiro, quem vai para a Taça Brasil. Sim. Perdeu a graça. E agora, como é que funciona na modalidade de vocês? Então, antigamente tinha o Bolsa Atleta, né? Aqui no Brasil. Sim. No karatê, ele foi meio que cortado, tá? Antes disso acontecer, desse corte, eu sempre fiz parte da JKA, que é filiada direto no Japão. Qual que é a JK? Essa é uma das organizações a qual eu sou filiada, é Japan Karate Association, né? Uma associação, isso, tá. que é a primeira. Todo o karatê, É top. todos os karatês vieram dessa primeira, né? Ela foi o auge, Tá. né? E dali houve as ramificações, muitas ramificações, tá? São inúmeras, não dá nem para contar do número que tem. Mas o que aconteceu? Daí eu sou filiada a essa, e essa eu nunca saí, só que eu vi uma oportunidade de melhorar essa questão de patrocínio com esse Bolsa Atleta. Só que para ter o Bolsa Atleta, eu precisava me filiar a essa federação tradicional. Qual é que é? Que é a Confederação Brasileira de Karatê do Tradicional, então, aqui do Brasil. Por isso que eu precisava estar filiada a ela para fazer parte do Bolsa Atleta, para tentar o Bolsa Atleta. E foi isso que eu fiz. Então, consegui, durante uns 4 anos, eu consegui o Bolsa Atleta. Aliás, fui a única atleta de Passo Fundo a conseguir essa Bolsa Atleta. Então, assim, foi muito bom, porque deu pra gente respirar um pouco, né? Mas deu pra gente respirar. E depois, eu comecei a ficar popular, né, nessa federação. A confederação também que me convocava sempre. Então, vamos continuar. Foi cortada a bolsa, mas vou continuar fazendo a minha parte. E, para mim, serve muito de experiência, né? Para o outro. Então, sempre são 2 campeonatos de tudo, né? Então, é muito mais experiência. Em termos de título, qual é o que te traz mais glamour? É o do Japão ou é essa que tu fica vinculado à Confederação Brasileira? Do Japão. Toda a vida, né? Do Japão. Explique. Quando eu fiquei em 4º lugar no Mundial desse do Japão. Até porque o nível técnico muito mais alto. Muito. É ou não é? Sim. A origem dessa modalidade esportiva é de lá. Isso. Isso O berço lá, né? É o berço. O berço é lá. Então é muita exigência. E quando eu fiquei em 4º lugar ali no Mundial do Japão, eu fiquei muito mais conhecida nessa área, nesse nicho do karatê, pelo 4º lugar, do que pelo campeonato mundial que eu ganhei na Eslovênia e aqui no Brasil. Então, para ver a potência que é esse karatê da JKA, né, que é do Japão. Que é o karatê tradicional que a gente aprendeu a viver aqui na América do Sul e conhecer através dos filmes, né? Em que ali começou a divulgação e que acabou se infiltrando no Brasil, principalmente por São Paulo, né? Isso. Pelo bairro da Liberdade. E hoje, a tua escola aqui na região sul, Passo Fundo, como é que vai? Muito boa. Eu acho que
as mulheres, os pais, né, tem tido muita aderência a esse esporte. As crianças estão vindo com algo novo, assim, de praticar algum esporte, né? Os pais estão meio na obrigação, sabe? Tu vai escolher algum esporte, então eu acho que isso é uma cultura que veio pós-pandemia, porque os pais realmente viram a importância do esporte. As mulheres estão entrando cada vez mais por causa desse movimento feminista, né? E elas estão querendo fazer o que nunca fizeram. Então, agora, como eu tenho essas aulas exclusivas para o público feminino, né? Assim como eu tenho mista também, então é elas que decidem. Mas elas ficam mais à vontade, né? Quando elas só com elas. Então, elas não ficam se comparando, né? Com os homens. Então, acho que elas têm gostado muito dessa parte. E os homens, com certeza, estão entrando por causa da saúde. Eles estão querendo fazer uma atividade física. Muitos não gostam da musculação e vão para essa parte de aula, de luta, né? Então, e depois que conhecem essa parte da luta, adoram. A Manuela, como professora, tem notado assim que apareceu uma substituta futura para você ou não apareceu ainda? Nossa, eu acho que as pessoas são muito substituíveis, né? Se tu não tá fazendo bem o teu trabalho, vem outra pessoa que faz melhor, né? Eu falo a nível de atleta, né? Eu entendi a pergunta. Pois não. Eu acho que sim. Tem muitas mulheres mais novas vindo com força total. E eu acho que isso é o melhor da minha organização ali, da JKA, que está prevendo isso e não deixa que um ícone seja insubstituível. E sim, vai treinando as outras para que aquele ícone fique atento para melhorar e para treinar mais, cada vez mais, entendeu? E eu acho que isso é importante. Essa competição sadia de você entender que o teu adversário está treinando melhor que você e você tem que treinar mais e cada vez mais, eu acho que isso é muito saudável. Você citaria algumas jovens aí que estão despontando para o karatê? Com certeza. A Samantha aqui de Marau está despontando. A Lana de Pelotas. Agora vamos mais longe. Débora de São Paulo. A Sara de São Paulo também. Lorena. São mais novas que eu. Estão entrando agora na equipe. Então vão longe. Letícia da Bahia. Então tá a 1000. E nesses preparativos que você está fazendo visando o Mundial, você treina com quem, contra quem? Eu treino com o meu pai, né? Treino com os meus alunos. Contra a Samantha, então, não? A gente tem treinos aqui da seleção, né? Sim, que a gente treina juntas. Temos treinamento da seleção brasileira também. Em março aconteceu lá em Brasília o treinamento. Foram 20 atletas. Só que a gente treina muito com homens e mulheres, né? Então não é só feminino. Então é tudo junto, né? Então, é unissex. Exatamente. E é muito bom, né? Porque os homens dizem que as mulheres são muito estratégicas, né? Então a gente consegue, às vezes, muito observar algo que está acontecendo que às vezes eles não conseguem, né? Então eles usam disso e aprendem com a gente e nós aprendemos muito com eles também. Essa modalidade está prevista para Paris 2024? Não está na lista de esportes, né? Tava só no Japão. É política, né? Tudo é política, vira e mexe é política. Mas, a princípio, falaram sobre os patrocinadores, né? Sobre a visibilidade dos patrocinadores e algo interno também que a cúpula, assim, do karatê é muito resistente a fazer parte das Olimpíadas, porque vai se tornando só esporte a arte marcial. E não é esse o objetivo, né? A parte da competição é uma forma de você avaliar como você está indo no seu treinamento. E não o foco, o objetivo final, né? A finalidade da competição e dos torneios é para ver o nível técnico conforme as regiões do mundo.
Isso. Sul-América, né, Norte-América, Europa, enfim. Mas eu vou mais longe ainda que isso. O karatê é uma arte marcial com as mãos vazias. Então você aprende a se defender de várias armas, de vários tipos de armas, porém você não usa armas. Então, se na competição alguém consegue me socar, imagina se aquela pessoa estivesse com uma faca. Então eu teria morrido, entende? Então, como é que tá o meu treinamento? Será que eu tô sendo... que o meu tempo de reação está bom? Então, é mais para isso, entendeu? É você entender como é que você está nessa avaliação da vida real. A minha vida real, será que eu teria me defendido? Entende? Acho que é mais para isso. Não, exatamente. Aproveitando, tu já passou por alguma situação de defesa pessoal e que tu derrubou o vagabundo? Já. No Rio de Janeiro teve um caso assim. Tu já passou por uma dessas? E cada vez tá tendo mais mulheres assim, né? Porque, sim, já tive ocasião assim. Balada, né? Que o pessoal perde o respeito, assim, valendo. Eu não sei por que isso acontece, sabe? Eu sei por quê. Também. Mas a bebida não deve ser desculpa pra tudo, mas tem uns que perdem o caminho. Cadê o caráter, né? E aí você atira e vão metendo a mão. E daí, às vezes, não me conhecem. Às vezes me conhecem. Eu já te conheço. Então, quando não me conhecem, fazem o que não devem. E daí, até não tocarem em mim, eu falo muito isso. Conversinha. Isso não me afeta. Agora, tocou no meu corpo, o meu corpo pra mim é sagrado. Só toca quem eu permitir. Então, tocou em mim, eu não tenho outra estratégia a não ser te colocar no devido lugar. Então, marquem bem aí, visualizem bem, não é? Carinha de antes. Visualizem bem a Manuela Espessado. Você vai, logicamente, como todo o ser humano, né? As atividades sociais, não é? Atividade aqui, fora de Passo Fundo também, não é? E vai ser notada, logicamente, porque a TV Passo Fundo, além da imagem que está projetando aqui, também projeta nas redes sociais. É bem isso. E o melhor, a minha maior experiência, assim, do karatê com a vida real foi prevenir, né? A pessoa estava armada e eu fui tentando controlar a adrenalina, né? Fazer com que ele baixasse a adrenalina dele. Emocional. E não aconteceu nada, entendeu? Então, uma pessoa estava armada. Meu Deus, agora foi, né? Agora já era. Então foi bem isso. Interessante. Mas, Manuela, você falou no Bolsa Atleta. O porquê da extinção do Bolsa Atleta? É o lado político que está funcionando? Tem que sobrar um pouco mais para a política propriamente dita do que para o esporte? Infelizmente, eu acho que a questão de incentivar o esporte antes que o atleta chegue lá na ponta, né? Eu acho que precisa ser reavaliado, principalmente esses projetos, né, sociais que as crianças se englobam bem. Nós temos em Marau um exemplo incrível de projeto social, onde muitos atletas da seleção brasileira saíram desse projeto. Então, fazer mais esse tipo de incentivo, mas com certeza é política, não estava sendo bem estruturado esse projeto. Talvez muitas pessoas receberam que não deveriam, então, e daí acaba sobrando para quem merecia. E essa competição na Eslovênia vai ser subsidiada pela federação? Ou como é que vai funcionar? Quem é da equipe, quem foi convocado, recebe uma pequena parte de ajuda, né, auxílio, e do Pan-Americano também. Então a gente está correndo atrás desses patrocínios, até peço licença para me procurarem, se puderem ajudar com algo, porque às vezes essa questão a gente estava falando antes do Instagram, eu uso muito o Instagram para fechar com parcerias, para que usem a minha marca, né, a minha imagem. E então melhorar a mídia dessa marca, né? Então, dessa empresa. Então, tem esse tipo de ajuda também. Então, nós podemos ver uma parceria que possa ser boa para todos, né? Quanto à receptividade, o que você poderia dizer para o telespectador?
Do que exatamente? Receptividade da parceria que você tenta... Valores. Não necessariamente quer dizer, valores. o retorno para quem investir no teu esporte, na tua pessoa. Hoje, o meu engajamento no Insta e no Face está muito bom. Eu tô tendo cerca de 2.000 a 3.000 visualizações ali nos stories. E no feed, ali nos Reels, é maior ainda, né? Eu tô tendo 14 mil, tem vídeos meus que tem 130 mil. Então, essa parte de engajamento e de mostrar o que as empresas fazem. Eu sou muito sincera. Se eu não gostar do produto, eu não faço. Então, as pessoas acreditam no que eu tô fazendo e no meu trabalho. Então, eu sou uma pessoa que se eu faço essa parceria, eu tô só com aquela parceria. Na prática, para quem quiser exercer essa modalidade, já vi assim 3 vantagens. Além da defesa pessoal, manter a forma e automaticamente ter uma saúde de boa qualidade, né? Então, deixa o teu convite, o endereço, onde é que fica a tua academia, Manuela? Certo, a minha academia fica aqui em Passo Fundo, na rua Silva Jardim, 609, ali do lado do Rio Hotel. Muito bem. E os interessados podem contatar através do telefone também ou diretamente na academia? Isso, mas pode ser ali no Insta também, que é mais fácil de me achar, Manuela Spessato, ou pelo telefone 0549 9912-0707. A Manuela, ainda além da academia, desempenha outra atividade profissional? Profissional, não. Só essa parte de parcerias com o Instagram, mas não me considero influencer. Mas sim, sou influenciadora de pessoas, né, para que elas se motivem. Tem um fundo municipal de esporte, eu não sei se eu acho que encaixa. Encaixaria nesse fundo do Já participou? Ainda não, eu participo do Bolsa Atleta aqui de Passo Fundo, né? Muito bem. Você participando nesta competição da Eslovênia, que é a mais próxima, não é? Uhum. Essa é a mais próxima. Agora eu tenho em setembro o brasileiro em Fortaleza. Setembro? Já em setembro já agora? Agora, 2 semanas. E lá no Brasileirão de Fortaleza? Vou morrer de calor primeiro. O meu primeiro adversário vai ser o calor, a temperatura. Eu sou uma das favoritas numa das modalidades, né? Então, tô indo lá só para confirmar o meu título. Então, eu nunca paro de treinar, né, Jorge? Então, sim, eu acho que a competição só vem agregar e é uma questão de avaliar como é que eu tô pro Mundial. A Manuela encara quantos adversários e os difíceis adversários lá em Fortaleza? São umas 10 lutas assim que eu faço, só que são 7 modalidades, né? Então a gente fica acabado, é uma coisa atrás da outra. Então a gente fica o dia inteiro competindo, né? E isso para um atleta é muito desgastante, né? Você falou no calor, mas lá não tem um ar-condicionado? Não, é um ambiente fechado, é ao ar livre? Como é que funciona? Eu espero que eles tenham pensado no pessoal do Rio Grande do Sul. Eu espero que tenha ar-condicionado. Muito bem. Bem, eu, da minha parte, muito obrigado. Só tenho que te desejar sucesso, mais do que tu já tem, e continuar divulgando, porque, para mim, toda e qualquer modalidade esportiva, ela é sempre salutar, queiram ou não queiram. E quem acha que não tenho mais idade, para pensar que os 5 pontos básicos dão uma boa saúde: exercício, água, bastante água, dormir, a alimentação saudável, né, e estar de bem contigo mesmo. Quando tu estás de bem contigo mesmo, tudo flui ao natural. Caminhada também faz bem, não é? Bom, o Dantas está por dentro aí, porque faz caminhadas que vou te contar, Manuela. Eu ainda faço. E quem não faz? Que mal sobe uma escada. Daí tá ralado. Né? Quem já chega no 3º degrau, já quase morreu. Ele está falando do caso dele, hein? Bom. Se fosse, eu não estaria aqui. Manuela, mas esses 5 pontos são muito importantes. Você fala muito no Instagram, né? Muito. Ali você aparece e algumas convidadas suas que mostram o novo visual, o look e tal. Tem várias. Eu sabia que ele ia perguntar isso, né? Competição, nós estamos falando.
Não, só um pouquinho, né? Mas faz parte, nós temos que unir o útil ao agradável. Com certeza. Eu tenho várias parcerias, né? Esse jovem aqui não une o útil ao agradável. Não é? As minhas parcerias são de looks também, né? De fashion. Tem a parceria de cabelo, de esteticista, né? Exatamente. Então, eu divulgo muito esse trabalho. Eu faço essa pergunta, porque eu também acompanho o teu trabalho, entendeu? Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada. Pode continuar fazendo o teu comercial via Instagram. Que bom que vocês falaram isso, porque o último bafafá que deu no meu Instagram é que eu usava roupas muito apertadas e eu não podia ser professora de karatê. Ligaram as duas coisas assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa me colocou num comentário exposto, né? Sim. Que ainda bem que eu não dava aula para filha dele, porque eu seria um mau exemplo. Meu senhor, mas assim, ó, as mulheres do mundo, assim, ó, do mundo inteiro vieram comentar e falar pra essa pessoa, né? Sabe que a inveja é uma M, né? É uma coisa, né? Então não adianta. Quem nasce bonito. Mas existe, Dantas e Manuela, os conservadores. E aqueles que interpretam erradamente as coisas. Também acho. Veem no sentido contrário das coisas, da publicação sadia que você está fazendo, né? Verdade. Então não entra no Instagram. Mas graças a Deus... mas não comenta, né? Se não é produtivo, eu acho que a pessoa não deve comentar. Eu também. Porque se vai fazer diferença, chama no particular, né? Conversa só com ela. Mas eu acho assim, graças a Deus, os pais viram isso e eles mesmos foram lá falar, né? E falar do quanto eles se alegram e do quanto eu sou um bom exemplo para as crianças, né? Então, mas essa ação aí desse cara foi terrível, né? Foi mal. Mas existem também as pessoas mal intencionadas, né? Sim. Não é mal intencionado. São pessoas. O advogado de defesa daquele camarada que criticou a nossa entrevistada aqui é o Dantas. Eu entendo que eu não consigo entender isso aí. São pessoas amargas. Ele sempre tem um adendo a mais. Mas são pessoas amargas. Sempre tem um Nunca adendo. estão de bem com a vida. Tá tudo errado. Então deixa passar. Desculpe, meu caro telespectador, o adendo a mais esse que saiu. O adendo já é algo mais, não é? Ele quis o momento de fama dele. Manu, qual a mensagem final que você deixaria aos telespectadores, às suas alunas, não é? Que têm a idade já, idade avançada também, que estão praticando o karatê, que estão praticando esse tipo de esporte que eu acho sensacional? Eu diria que não tem idade. Tem a hora de você começar. Comece logo. Segunda-feira, acho que é o dia nacional ou mundial de começar algo novo, ou refazer, né? Ou recomeçar. Então, começa de uma vez, porque é muito diferente quando você está bem consigo mesma. Então, acho que tudo flui realmente, como o Carlos falou. Acho que é muito importante. E eu digo assim... o não você já tem, então vai atrás do sim, vai atrás de fazer algo, vai atrás de mudança, porque se tu quer resultado diferente, não adianta tu ter as mesmas atitudes, né? Muito bem. E que quando setembro chegar, e já está bem próximo, você nos traga mais uma alegria e mais um título. Não para você diretamente, mas para o telespectador, para Passo Fundo e para o Rio Grande do Sul. Com certeza. E vem aqui. Pode deixar. Será um prazer. Vou mostrar as medalhas. Será um prazer. Ok, aquele abraço. Muito bem. Nós encerramos a primeira parte do programa de hoje com a nossa entrevistada, a karateca, campeã mundial e pan-americana. Sim. Não é? Manuela Espessato. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos já em seguidinho. Um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico. Laboratório com tecnologia de última geração. Atendimento personalizado. Ótica Rebelato. Seus olhos merecem esta nitidez. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta quando o assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV, em outros 36 municípios da fronteira oeste. No primeiro bloco, conversamos com a Manuela Spessato, esta karateca sensacional que ilustrou o nosso programa. E agora vamos com Carlos Alexandre Guem da Costa, o Neno da Costa. Vem de berço este apelido fraterno, não é? Da doutora, da professora Valéria e do seu pai, não é? O Polidoro. Polidoro. Então, a gente conhece muito bem essa família simpática realmente, e o Carlos Alexandre traz-nos hoje aqui no programa pedaços da história do vôlei em Passo Fundo. Lançamento do seu livro que vai acontecer no próximo dia 3 de setembro, dia 2 de setembro, não é? Desculpa, 2 de setembro. Me adiantei um pouco. Dia 2 de setembro, às 18 horas, lá na loja Guaraé. É isso? Guaracar Fiat. Agora é. Vamos contar. É da mesma família. Vamos começar, né? A história, né? A sua saudação aos telespectadores, meu caro Neno. Primeiro quero agradecer o convite, quero dizer que acompanho essa fervorosa discussão entre vocês dois, me anima muito. Mas tudo acaba em samba. E agradecer, né, de poder trazer um pouco mais da história de um esporte de Passo Fundo que deu muita glória. E essa ideia de pesquisar, de chegar ao voleibol, esse trabalho que você realizou aqui, de pesquisa, começa no voleibol em que ano e chega a que ano? Bom, o Projeto Pedaços começou com uma brincadeira de amigos, né? Foi uma foto de um dos times que está no livro, que tinha ali três atletas que não eram muito do ramo, né? E começou ali a brincadeira de um mexer com o outro, aquela coisa toda, e um dos amigos disse, mas isso dá livro. E ali a coisa mudou, porque todo atleta de voleibol, ele tem um álbum, todo. Não tem um que não tenha o seu álbum, a sua recordação. Né? E eu fui ver o meu, né? E ali a gente começa a ver pessoas, a gente começa a ver, lembrar de campeonatos, de jogos, e eu fui saindo do meu mundo, e fui pedindo ajuda para outros, e acabei em clubes, acabei na Federação Gaúcha de Voleibol, que está prestigiando e apoiando o projeto. E aí eu me deparei com dois acervos muito interessantes, que é o início do livro, que é o do Clube Náutico Capingui
e do Instituto Educacional. Então, o livro começa em 1952. Né? Então, pegamos toda a geração IE Capingui, né? Depois passamos para a geração 60, 70, 80, 90, e o livro termina num evento do juvenil de vôlei de areia. Você falou IE Capingui, mas forte também era o voleibol do Colégio Conceição. Mas aí é um pouquinho mais para lá, Jorge. Muito bem. Até porque temos antes a Olimpíada Metodista. Né? O voleibol de Passo Fundo começou a acontecer no Instituto Educacional. É ali a origem do voleibol. O IE foi o berço, né? Foi. o berço. Inclusive, aproveitando, Dantas, e falar sobre o ginásio do IE. Muitos não se lembram do ginásio de Madeira. O voleibol, ele, na verdade, aquele ginásio foi construído para a prática do basquetebol. Quando o IE veio, né, foi aberto, e vieram de fora do Texas, trouxeram a madeira do ginásio. Então, na época do basquetebol, eu tive oportunidade de narrar alguns jogos no velho e combalido ginásio de Madeira, que você ilustra aí com detalhes pormenorizados. 1950. Você já narrava nessa idade. O que achou? Não, em 1950 foi edificado o ginásio. Não é? Sim, mas ali já tinham mais... Já tinha 1960, 65... não, aí sim. O ginásio ainda existia e sustentava realmente bons jogos de voleibol. Voleibol e basquetebol. Né? Isso. Voleibol e basquete. Porque ele foi projetado, conforme você disse, para o basquete. Não é? Isso. Lá estavam grandes amigos, Doug Alberto de Oliveira, o Pilincha, que hoje reside lá em Balneário Camboriú, não é? E figuras aí que a gente pode lembrar, o saudoso Eduardo Martinelli, sim, que era um incentivador do vôlei e do próprio basquete. Da pesquisa feita Eduardo Martinelli na concepção do autor, é um dos grandes nomes do voleibol de Passo Fundo. Muito bem. Você praticou o voleibol, não é? Sim. Saiu de Passo Fundo, nos deixou por uns anos aí para defender as cores do Grêmio Futebol Porto Alegre. Conta um pouco dessa história. Essa história foi até a meu pedido, né, ao Jorge, de contar essa história. Na época, a gente disputava o campeonato estadual pelo Clube Comercial. Na época, essa de 80, 84, os clubes eram muito fortes no voleibol. União, Sojipa, de Caxias, enfim. E num amistoso com a seleção gaúcha aqui em Passo Fundo, eu fiz dois jogos inexplicáveis, e chamei a atenção do treinador da seleção gaúcha, que era o treinador do Grêmio PUC. Ao final do jogo, vieram me perguntar qual era a possibilidade de eu ir residir em Porto Alegre para praticar o esporte. E a minha grande satisfação é que eu fui indicado pelo Heitor Verardi. Quem me levou, quem me abriu as portas do Grêmio foi o Heitor Verardi, e ele me passou, me entregou literalmente para o seu Verardi. O Antônio. O Antônio, que foi a pessoa que me acolheu, que me deixou à vontade, e ali foi onde eu terminei minha carreira, e também foi ali que eu consegui disputar um campeonato brasileiro. Eu estou falando em 1984, na época, um atleta de Passo Fundo conseguir entrar num time e disputar um campeonato brasileiro era muito longínquo para nós. Era longínquo e era fechado também, não é? O pessoal fechava com a capital e esquecia do interior. Muito fechado. Não necessariamente, seu Jorge. Deixa o nosso entrevistado, por gentileza, o nosso entrevistado é o Neno. Eu faço uma pergunta para o Neno, você responde por ele? Não é verdade. Calma. Mas o senhor está fazendo uma afirmação que não é verdade. É que não existia
a tradição do vôlei e do basquete na região de Passo Fundo. É o Zé sabe tudo. Ele é o sabe tudo. Imagina as coisas. Imagina as coisas, o Zé sabe tudo. Vou arrumar um apelido certo para ti. Não. Zé sabe tudo e não sabe nada. Tem que respeitar o Zé sabe tudo e não sabe nada. Bom, vamos continuar. Dá tua opinião. Eu fiz uma pergunta. Como é que descobriram um talento? Por causa de um evento? Um evento. Um amistoso. Eu fiz uma pergunta para ser respondida por você. Vamos lá, Jorge. Por gentileza. Pode me repetir que eu vou... Como é que surgiu essa oportunidade, já que a capital fechava realmente a inclusão de atletas do interior? Bom, primeiro eu quero relatar aqui um fato muito forte. Passo Fundo sempre esteve entre os 3 melhores times de voleibol do estado do Rio Grande do Sul. E agora continua, não é? Desde 1950, 60, 70, sempre tivemos ícones no voleibol. Ali o seu Baio, teve 4 convocações da seleção. O Bazinski. Isso. O Baio é o Bazinski, né? Isso. É que na história a gente, fica íntimo e a gente conheceu pessoalmente. Mas, enfim, em 4 convocações da seleção gaúcha, o Baio estava presente nela. Então, é aquilo que eu digo, quando eles descobrem talento, o talento ele não tem que estar fechado. O talento ele tem portas abertas sempre. Sempre. Então, é o exemplo dele. Né? Fora o Porto Alegre, chegou a jogar fora do Brasil ou coisa parecida? Não. Primeiro, Carlos, nós estamos falando de esporte amador. Sim, certo? Mas tu não chegou a participar para grandes equipes assim? Não, eu cheguei a fazer teste em Brasília num time da Transbrasil. Foi o mais longe que alcancei. E ali, porque assim, a minha história, eu comecei antes da minha geração. Eu comecei a treinar numa equipe do IE, que na verdade eles eram 4 anos mais velhos do que eu. O meu irmão faleceu e gentilmente a equipe dele, com o professor Cláudio Wagner, me recepcionaram. Cláudio Wagner, o nosso saudoso Casquinha. Cláudio Wagner. Eu tenho muita gratidão porque ele me fez atleta. Então, tanto é verdade que talentos Passo Fundo sempre teve, que até pouco tempo aí nós temos, o Gustavo Endes e o Murilo, que surgiram no Conceição mais recentemente. Surgiram no Juvenil, Clube Náutico, Clube Juvenil. Clube Recreativo mas quem Juvenil. Disputou e saiu fora do estado, da cidade, foi através do Conceição, né? Foi. Isso aí. Quem descobriu, levou o Gustavo, porque depois veio o Murilo, foi o professor Venturini, Gilmar Venturini. Mora em São Leopoldo hoje e é treinador da equipe feminina de vôlei da escola Sinodal. Inclusive, eles têm um projeto muito forte no voleibol. Então, assim, voleibol em Passo Fundo é uma tradição, é um esporte que sempre lutou por pódio, sempre tivemos equipes, o Clube Comercial, o Capingui. Na minha visão, o Capingui, nessa época de 1950, para mim é o melhor time. Referência. Que eles ganhavam tudo. Era impressionante. Tinha competições assim que entrou o Capingui, então vamos disputar o segundo e o terceiro, porque o primeiro é do time de Passo Fundo. Era referência, até porque tinha um dos melhores ginásios do interior, né? Sim, o ginásio Capingui era referência sul-brasileira. E na época um dos melhores treinadores que eu acho que marcou na história de todos os atletas, o Fernando Anes, o Vladimir Foguinho Menegas, eram atletas para a época completo, até porque, só concluir, Jorge, Sim. Até porque nessa época que eu estou me referindo, era um voleibol mais clássico. Hoje é um voleibol mais rápido, hoje é um voleibol que tu pensa menos, e na época não. Você usufruía mais do teu talento e menos da tua força. Você fala no seu livro aí, em reconhecimento, alguns treinadores que incentivaram a prática do voleibol. E entre eles aí está o nosso amigo o Renatão, Renato Juste, está o Peninha, que é o Leodir Chaparini, o Gilmar Venturini, que acima de tudo era um técnico muito competitivo. Sim, não é? E formou grandes equipes. Exato. O Marcelo Marques, o Lelo, e o Gilberto Belavero, o Giba, que ainda
ainda está na ativa. Eu acho que na ativa realmente deve estar só o Gilberto, né? Porque os demais aí... Eu acho que sim. É? Mas são gerações. Na verdade... O Giba é novo. Ele vai muito longe ainda. Não é que ele está na ativa. É que o Giba é um menino, né? Exatamente. É um e ele tem uma visão gerencial e um conhecimento do voleibol moderno muito bonito, né? Muito profundo. E quanto ao lançamento do livro, que está programado agora para o dia 2 de setembro, como é que está a expectativa? Eu estou com uma expectativa saudosista, né? Eu tenho entrado em contato com atletas, inclusive um deles é o Marta Rocha. Né? Ele tem Marta, odontólogo, né? Isso, em Gramado, né? Através do Oswaldinho Lara, eu estou tentando trazer ele, o presidente da federação vai estar presente, estamos tentando trazer o Gustavo também, mas assim, muitas pessoas já estão combinando com os seus grupos, né, com as suas equipes, para se fazer presente lá no dia 2, às 18 horas, na Guaracara. A professora Tânia Kockenbecker, hoje Tânia Rezing, praticava muito bem o vôlei. Ela foi uma das grandes atletas dos times femininos aqui. Será presença, certamente. Eu acredito que sim. O convite já foi entregue a ela, né? Não tive a satisfação de entregar pessoalmente, mas o convite chegou nela, tenho certeza absoluta, né? E a presença dela sempre é uma alegria, né? Para todo e qualquer evento, para o sucesso de qualquer evento. Muito bem. O Neno está aposentado? No voleibol, sim. Não, na atividade profissional, como professor e tal? Não. Eu estou, na verdade, agora gerenciando a carreira do meu filho. Ele abriu um estúdio para podcast, e onde todo o marketing, né, do Pedaços foi feito por ele. Mas assim, tenho saudade de dar aula. A pandemia... deu uma esfriada forte na educação. Minha matéria é contabilidade ambiental, então ela é um pouco complicada, mas na verdade assim, projetos para o futuro, primeiro estão querendo o segundo set do Pedaços, né? Então seria uma outra pesquisa. E professor é professor até morrer, né? A gente tem continua, né? A gente tem. Eu só pediria licença ao nosso convidado, até para divulgar que hoje tem a representação do Passo Fundo para a Copinha da Federação Gaúcha. A novidade é a volta do Michel, que foi goleador aqui em 2015 com 10 gols. Né? Diogo Oliveira continua. E alguns jogadores foram embora, como Breno e PH. Bom, esse trabalho aí nós vamos apresentar na segunda que vem, durante toda a semana. Nós vamos fazer uma matéria apresentando. Outra notícia que vazou agora e que veio à tona. Na 37ª Vara Civil em São Paulo, Banrisul, Santander e tem mais um banco, entraram com ação contra o Grêmio e a OAS por 225 milhões. Então, corre o risco, se no futuro não houver um acordo, de ir a leilão, a OAS, e todo mundo diz assim, mas o estádio é o Grêmio, só o Grêmio que vai querer. Não! Vai a leilão pelo preço da avaliação no primeiro leilão. No segundo leilão, é 50% do valor, professor. Qualquer empresa vai querer pegar, pode até desmontar e montar uma outra coisa ali onde é o estádio do Grêmio. Então, portanto... Neste final de semana, no Campeonato Catarinense de Kart, teremos a representação do Kartódromo de Passo Fundo, com os pilotos Rafael Hildebrando, 44 da Sênior A, e o Breno Rubim, na categoria graduados, o 167 que aparece aí na foto. A equipe ES Racing, do meu querido João Batista Sonda Lima, o Tite. Sucesso para vocês aí no Campeonato Catarinense neste fim de semana e que tragam o título para Passo Fundo. Grêmio derrapou no fim de semana, se não vencer o Criciúma durante essa semana, começa a apertar a rosca, como diz o peão, porque a diferença de 5 passa para 3 pontos ou 2, dependendo da situação da rodada, e em relação ao que vem em quinto lugar, que é o Londrina. O Inter joga
e busca uma vitória para chegar em segundo no Campeonato Brasileiro. E para encerrar essa parte do futebol, o Caxias, pela 4ª vez, deixou escapar aos 10 minutos a classificação para o Campeonato Brasileiro Série C. Muito obrigado, Neno, por sua presença aqui e a mensagem final. Eu agradeço, convidar a todos para no dia 2 às 18 horas, na Guaracaro, o lançamento do livro, um encontro de amigos, atletas, ex-atletas, e um prazer estar aqui com esses 2 ícones aí do esporte de Passo Fundo que mantêm uma comunicação elogiável. Muito obrigado. Muito obrigado a você pelas considerações. Obrigado, Dantas. Meus caros telespectadores, voltaremos com certeza. Sejam felizes, porque vocês realmente merecem. Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico. Laboratório com tecnologia de última geração. Atendimento personalizado. Ótica Rebelato. Seus olhos merecem esta nitidez. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413.